Oi, gente, tudo bem? Então, a gente vai dar início à nossa aula de farmacoepidemia e hoje a gente vai falar dos estudos de intervenção, ok? Então, lembrando que a gente já falou disso, mas eu acho que é sempre importante a gente relembrar que o tipo de estudo, o delineamento farmacoepidemiológico que eu vou utilizar para o meu estudo, ele influencia e existe uma hierarquia na determinação da causalidade. O que é a causalidade? É quando eu estou exposto a um determinado fator, será que ele vai me causar aquele desfecho? Né? Existe relação de causalidade entre exposição ou exposições e o desfecho de interesse que a gente está avaliando. Então, existe uma hierarquia, tá? Então, aquele estudo que fornece, né, o maior nível de evidência científica, o estudo que melhor, né, determina essa relação de causalidade, são então, né, os ensaios clínicos randomizados, que a gente vai falar hoje, e depois então as revisões sistemáticas e as meta-análises que a gente vai conversar em uma outra aula, ok? Então, quem tem menor nível de evidência científica é a opinião de especialistas, né? Então, isso quando a gente vai tomar uma decisão clínica, né, e a gente precisa fazer algum tipo, determinada intervenção no paciente, e eu vou atrás de informação, a opinião do especialista é aquela que tem menor nível de evidência. As revisões sistemáticas, né, os ensaios clínicos randomizados fornecem, então, melhor nível de evidência científica, porque consegue enxergar melhor, né, determinar essa causalidade, ok? Então, né, o que é um estudo de intervenção? Os estudos de intervenção, eles são estudos, né, onde o pesquisador, então, ele vai manipular a exposição, né? Então, a exposição, ela passa a ser uma intervenção. Então, eu vou dar essa intervenção para um grupo e para o outro grupo não, dependendo da forma que eu estou desenhando esse estudo, tá? Ou seja, então, o pesquisador ele vai provocar uma modificação intencional em algum aspecto, né, em algum aspecto do estado de saúde dos indivíduos, através, então, né, pode incluir, então, um esquema profilático, um tratamento, uma educação em saúde, enfim, existem diferentes formas de intervenção. Ou seja, a exposição, quando a gente está falando de um estudo de intervenção, a exposição, ela é a intervenção. Então, quando a gente faz a intervenção, eu estou avaliando essa exposição. Ou seja, eu estar exposto a essa intervenção, né, ela vai melhorar o meu desfecho? Tá? Então, por exemplo, estou exposto à vacina, faço a vacina. Quanto eu vou, né, quanto do desfecho vai acontecer? Quantas internações graves ou quantos óbitos eu vou conseguir prevenir? Tá? Então, a gente olha para a exposição e é uma intervenção, diferente dos estudos observacionais, né, que a gente vai olhando ao todo, ao longo, né, e a gente vai avaliando as exposições que a pessoa já teve, dependendo, claro, do tipo de estudo, mas não é a gente que fornece a exposição. Num estudo de intervenção, é o pesquisador que faz, né, esse fator, a gente que determina essa intervenção, que vai ser a exposição que a gente vai avaliar e vai acompanhar que desfecho ele vai desenvolver, tá bem? Então, né, a gente, dentro dos estudos de intervenção, a gente tem unidades de pesquisa, então a gente tem estudos clínicos, né, ensaios clínicos e estudos clínicos, e a gente também tem ensaios comunitários, onde toda uma comunidade, ela recebe determinada intervenção e a gente compara ela com uma outra comunidade, ok? A gente teve, né, um ensaio comunitário, ensaios de campo de grande impacto, né, que foi realizado na Finlândia para avaliar fatores de riscos cardiovasculares. Então, eles fizeram intervenções na comunidade e olharam os desfechos nessa comunidade. São estudos mais difíceis de serem conduzidos, porque são estudos mais caros, enfim, tem um monte de questões éticas, então a gente quase não vê estudos comunitários, tá bem? O que a gente sempre vê são os ensaios clínicos, né, onde a unidade de análise é o indivíduo e é o que a gente faz, né, para testar um novo medicamento. Então, quando a gente vai testar um novo medicamento, a gente conduz um ensaio clínico, um novo medicamento, uma nova vacina, uma nova tecnologia em saúde, por exemplo, um aplicativo de celular, uma ação de educação em saúde, tá? Então, são várias intervenções que a gente pode testar, ok? Então, as características de um ECR. ECR é ensaio clínico randomizado, tá?
Então, eles são estudos experimentais. Então, lembrando, né? Dentro dos estudos epidemiológicos e farmacoepidemiológicos, a gente abre em estudos experimentais e estudos observacionais. Os estudos observacionais a gente já conversou, né? O estudo transversal, o estudo caso-controle, o estudo de coorte, o estudo ecológico, né? Já os estudos, então, experimentais é quando, então, a gente vai ter uma intervenção. A gente vai fazer um experimento, vai fazer uma intervenção. Então, a exposição passa a ser uma intervenção, ok? E aí, eu vou olhar que desfecho essa intervenção vai, né? Que desfechos essa população que está recebendo essa intervenção ou não vão receber, e aí a gente vai comparar os grupos, ok? A temporalidade, são sempre estudos prospectivos, né? Então, a gente faz a intervenção e aí acompanha ao longo do tempo. Aplicação principal, por que a gente usa os ECRs? Eles ficaram agora muito conhecidos durante a pandemia de coronavírus, a gente começou a falar mais de ensaios clínicos, né? Por causa das vacinas e os testes das vacinas. Então, a gente acaba que tá mais na mídia, né? A questão dos ensaios clínicos, tá? Então, para que a gente usa os ensaios, né? Os estudos clínicos, eles são para teste de condutas terapêuticas. Então, é o principal, historicamente é o principal, mas não único, né? O uso do ensaio clínico, mas é a gente testar condutas terapêuticas. Então, essa conduta, ela pode ser um medicamento, ela pode ser uma técnica, ela pode ser uma educação, enfim, né? É uma conduta terapêutica. Ela pode ser um agente terapêutico, um procedimento, né? E é utilizada na tentativa de aliviar o sintoma e aumentar a sobrevida das pessoas que estão com aquela doença. No clássico ensaio clínico randomizado, a gente vai ter um grupo experimental, que é aquele grupo que está exposto a uma intervenção que se acredita ser útil, né? Então, eu vou expor ele à vacina, vou expor ele à conduta que eu estou testando, né? Vou expor ele. Então, é o grupo que vai receber a intervenção. E a gente sempre, né, no ensaio clínico clássico, a gente vai ter o grupo controle, né? E o grupo controle é aquele que não está exposto à intervenção que está sendo testada, tá? Então, no ensaio clínico randomizado, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esses termos, a gente vai ter dois grupos. Um experimental, que vai receber a exposição, a intervenção que eu estou avaliando, e o grupo controle, que é aquele não exposto à intervenção que está sendo testada, ok? Então, a gente divide, né, os estudos de intervenção em estudos controlados e não controlados, tá? Então, os controlados é aquele onde eu tenho o grupo de intervenção e o grupo de controle, tá? Então, quando eu falo, eu vou fazer um estudo controlado, então eu tenho um grupo que recebeu a intervenção e outro grupo que não recebeu a intervenção. Dentro dos controlados, a gente pode abrir eles em dois tipos de estudo. Os estudos randomizados, ou seja, a alocação aleatória. Então, não é o paciente que define, eu vou receber a intervenção ou não vou receber a intervenção. Não é o pesquisador que define quem vai receber a intervenção, tá? É uma alocação aleatória, é um sorteio aleatório. Então, se eu tenho 50 pacientes no meu, né, a população de estudo são 50 pacientes, eu tenho que dividir esses 50 em 25 vão receber a intervenção e 25 não vão receber a intervenção, eu tenho que fazer um sorteio aleatório para dividir esses grupos, para fazer essa randomização. Eu não posso, como pesquisador, escolher e nem o paciente, como participante, escolher qual o grupo que ele vai fazer parte, tá? Isso é a randomização. Bom, tem estudos que não é possível fazer a randomização. Então, quando a gente tem um grupo controle e esse grupo ele não é randomizado, então a gente chama de quase experimento, tá? Então, ele não é um ensaio clínico randomizado. Ele é um estudo experimental do tipo quase experimento. Então, é quando eu não tenho a randomização dos meus pacientes. É quando eu escolho, ou o paciente escolhe, qual grupo que ele vai fazer parte, ok? E aí, eu tenho um outro tipo de estudo, né, dentro dos ensaios clínicos, que a gente chama de não controlado. É quando eu não tenho um grupo controle, tá? Eu só tenho aqueles que vão receber a intervenção. E aí eu comparo o paciente com ele mesmo. Então, a gente chama do tipo antes e depois. Então, é um ensaio clínico do tipo antes e depois. Então, eu vejo parâmetros antes de fazer a intervenção, faço a intervenção e vejo depois, tá? Então, dependendo de como que a gente está desenhando esse estudo,
eu vou fazer do tipo antes e depois, ou vou fazer quase experimento, ou vou fazer a randomização dos pacientes, ok? A gente tem que ver quais são os recursos que a gente tem, qual que é o nosso objetivo de pesquisa e como que a gente pode, então, delinear esse ensaio clínico, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos, né? Então, controlado, randomizado. Quando não é possível fazer a randomização, eu faço, então, quase experimento. Quando eu não tenho grupo controle, então, que é não controlado, a gente chama de ensaio clínico do tipo antes e depois, ok? O que a gente ouve falar muito é ensaio clínico randomizado, né? Que é o ECR, então, que é o clássico estudo experimental, ok? Então, para a gente fazer o clássico ensaio clínico randomizado, a gente parte do presente, seleciona a população. Então, vamos pegar um exemplo, né? Um paciente que 50 pacientes hipertensos e eu vou aplicar uma intervenção nesses pacientes, tá? E aí, então, eu vou pegar os 50 pacientes, né? Vou pegar dentro da minha população, vou fazer um screening, identificar dentro dessa população quem pode participar do estudo. Vou pegar, né, o consentimento informado e vou fazer a amostra. Então, eu tenho uma amostra lá de 50 pacientes, ok? E aí, eu vou fazer a randomização. Quem vai receber o tratamento, quem vai receber o placebo. E aí, eu vou olhar o futuro, tá? Então, isso é a clássica estrutura de um ensaio clínico randomizado, ok? Muito bem, então, vamos falar um pouquinho dos desenhos, enxergar esses delineamentos, né? Os 3 principais delineamentos de ensaio clínico. Então, o ensaio clínico randomizado, que é o clássico que a gente falou anteriormente, né? A gente vai ter uma população de pacientes com condições de interesse, então a gente vai partir dessa população, vai retirar a amostra. E aí, quando a gente tem ensaio clínico randomizado, essa amostra ela vai sofrer uma randomização, que é a alocação aleatória nos grupos. Quem vai receber experimento, quem vai receber o controle, não vai receber nada, tá? Ou vai receber o melhor tratamento possível. Então, e aí a gente vai observar, desses que receberam a intervenção experimental, quem melhorou, sim ou não, né? E da intervenção controle, quem melhorou ou não, tá? Então, aqui eu trago um exemplo, né? Então, 50 pacientes hipertensos é a amostra, né? A população de amostra. Se faz o sorteio aleatório, né? Então, a gente tem um grupo, 25 vão receber intervenção. Qual que é a intervenção? Que é a exposição que a gente está avaliando, né? É a orientação no domicílio. Então, o profissional de saúde ir até o domicílio e orientar o paciente sobre a pressão arterial. Qual que é o meu desfecho de interesse? Controle da pressão. Então, eu quero que os pacientes melhorem o controle da pressão arterial e, para isso, eu vou prestar orientações no domicílio desse indivíduo, tá? Essa é a intervenção que eu quero avaliar. E aí, então, 25 receberam essa orientação, 25 não receberam. A randomização foi feita meio de sorteio, ok? Quais são os desfechos, então? 18 pacientes tiveram o desfecho, sim, que é o controle da pressão. 18, né, tiveram o controle, então 18 tiveram o desfecho. E 7 não tiveram o desfecho de interesse, não apresentaram o desfecho de interesse, que não conseguiram controlar a pressão, ok? No grupo controle, que receberam somente, né, as orientações usuais, 10, então, aqui tá errado, tá? 10 controlaram a pressão arterial, então tiveram o desfecho, e 15 não tiveram o desfecho de interesse, ok? E aí, então, a gente faz os cálculos e calcula depois, né, qual que é essa diferença. Então, o quanto receber orientação no domicílio protege em relação a quem recebe as orientações usuais, ok? Mas, então, o desenho, a forma que a gente estrutura um estudo, um ensaio clínico randomizado tem essa característica, tá? Assim que a gente avalia. Depois a gente tem o estudo controlado, né? Então, ensaio controlado não randomizado. Então, eu tenho o grupo controle, mas essa alocação ela é não aleatória. Então, o paciente pode escolher qual o grupo, ou o pesquisador define qual vai ser o grupo, tá? Então, a gente tem a população que tem, né, as condições de interesse, retira a amostra, e aí, né, lá no metodologia a gente vai definir para qual grupo cada indivíduo vai, mas não é por meio de sorteio. Tá? Então, tem um outro fator que define, né, essa alocação ela é não aleatória. E aí, da mesma forma, a gente observa quem teve o desfecho e recebeu o experimento, quem não teve o desfecho de interesse
e recebeu o experimento, e aí no grupo controle também, quem teve desfecho e quem não teve desfecho. E aí a gente compara esses números e vai observar se aquela intervenção ela é melhor ou não, ok? E o outro estudo, né, é aquele que não tem o controle, que a gente diz, né? Então, é um estudo não controlado e normalmente chama do tipo antes e depois. Então, a gente tem a população de interesse, retira a amostra, faz a intervenção e observa, né, se teve o desfecho sim ou não, ok? Importante a gente destacar que os estudos observacionais, eles geram hipóteses, tá? E os estudos experimentais testam hipóteses, tá? Então, isso é bem interessante, né? Que normalmente quando a gente termina um estudo observacional, a gente diz, precisa de mais, né? Mais estudos e tal. Ele gera novas perguntas, novas questões de pergunta, novas hipóteses. E o experimental, ele testa essas hipóteses, ok? Também é importante a gente dizer, né, que quando a gente, então, vai avaliar o efeito de um tratamento, então a gente desenhou o estudo, e a gente vai avaliar esse efeito, né? A gente tem que ter claro na nossa mente que o efeito de um tratamento em comparação a outro, ele vai levar a essas questões. Então, primeiro, a gente tem o curso natural da doença. Então, muitas pessoas melhoram pelo curso natural da doença, ok? O outro fator, tá? Que a gente tem que levar em consideração. Efeito Hawthorne. As pessoas melhoram o comportamento quando estão fazendo parte de estudos, tá? Então, a pessoa é convidada a participar de um estudo clínico, ela melhora o seu comportamento, ela melhora hábitos de vida, ela melhora o seu comportamento, tá? Então, a gente tem que considerar esse efeito também, ok? Depois tem o efeito placebo, né? Então, as pessoas que recebem o placebo ele pode ser uma pílula inerente, inerte, ou então o melhor tratamento disponível, né? As pessoas, quando recebem o placebo de uma forma convincente, elas acreditam naquilo ali também. E elas acabam melhorando pelo fato, né, de estar fazendo parte do tratamento, de estar tomando um remedinho, e elas acabam melhorando também, tá? Então, existe efeito placebo. E aí vem o tratamento específico. E aí, então, a gente vai avaliar essa diferença aqui, né? Então, esse é o efeito de um tratamento. O quanto o tratamento específico pode melhorar, né? Mesmo levando em consideração essas outras, né? O curso natural da doença, o efeito Hawthorne, que as pessoas, pelo fato de fazerem parte de um estudo, melhoram seus comportamentos, e o efeito placebo, que quando uma pessoa recebe um tratamento, pode ser uma pílula de farinha, mas ele é dado com convicção, as pessoas melhoram, tá? Então, isso já é também comprovado e existe esse efeito placebo, ok? Então, quando a gente faz um ensaio clínico, a gente vai ver esse tratamento específico, essa diferença, né, de melhora que o indivíduo teve, ok? Então, a gente tem que ter bem claro a ética quando vai conduzir um ensaio clínico randomizado, né? Esse ensaio clínico ele só pode ser conduzido após a obtenção do consentimento do participante, depois de passar por um comitê de ética, de um registro, né, que tu vai fazer um ensaio clínico. Então, todos os pacientes eles devem ser informados, né, sobre como que vai funcionar a pesquisa, sobre a alocação aleatória. Então, a pessoa tem que saber que ela pode receber o placebo ou ela pode receber a intervenção, tá? Então, as regras do jogo têm que estar muito claras para os participantes, porque senão pode dar problemas éticos, né, muito, muito graves, tá? Então, tem que esclarecer tudo isso. Tem que esclarecer os riscos, os benefícios, tem que assinar termo de consentimento, tá? Cada país tem algumas regulações específicas também, né, em questões que envolvem a pesquisa em seres humanos, tá? Então, isso tem que ser conduzido e é muito cobrado, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso quando vai conduzir um ensaio clínico randomizado, ok? Características, rapidamente, pra gente encerrar a nossa aula, né, dos ensaios clínicos. Então, alguns a gente já falou, né? Eles são estudos de acompanhamento, são estudos, então, prospectivos. Vai ter um grupo que vai receber uma intervenção. A maioria, né, vai ter o grupo controle, então que eu vou comparar, porque senão fica muito difícil da gente medir qual que é o efeito dessa nossa intervenção. A randomização, ela pode existir ou não, que é a alocação aleatória dos pacientes, né, no grupo intervenção e grupo controle. É muito importante que a gente observe isso. Outro ponto que a gente vai falar agora é sobre o mascaramento e o cegamento, né? Então, isso também é um ponto importante. Às vezes a gente lê ali, estudo duplo cego, unicego, triplo cego. Então, o que é isso? O que é esse cegamento, ok? Depois a gente vai falar também da eficácia e efetividade na seguinte, e os problemas éticos a gente já comentou alguma coisa, né, que tem que
tá bem atento a esses pontos, tá? Então essas são as principais características. Alguns a gente já falou, outros a gente vai falar em sequência. Então a randomização é essa alocação aleatória. Como que a gente pode fazer essa randomização? Moeda, cara e coroa, geração de números aleatórios, né? Então tem tabelas de números aleatórios, programas computacionais, então a gente tem o sorteador, tá? Que faz isso, tá? Independente do método, isso é importante, tá? As regras de alocação, elas têm que ser estabelecidas no início e a gente tem que respeitar durante todo o processo, ok? Sobre o mascaramento e cegamento, o que é isso, tá? O primeiro nível de mascaramento é o sigilo da alocação. Então, os responsáveis por alocar os pacientes para os grupos tratamento, eles não devem saber quem é o próximo a ser tratado, tá? Então, o que é esse cegamento? A gente tem o paciente, ele pode ser cegado ou não, o investigador, então o pesquisador, né? E quem avalia os desfechos, tá? Então, isso é bem interessante. Quando a gente fala em triplo cego, o paciente não sabe se ele está recebendo a intervenção ou o placebo, né? Se ele faz parte do grupo intervenção e controle, ele não sabe. O investigador, então quem está lá entregando, né, o medicamento, quem está fazendo a pesquisa também não sabe. E quem avalia os desfechos, quem avalia os resultados também não sabe. Esse é o tipo de estudo ideal, tá? Ninguém sabe o que esse paciente está recebendo. E aí, só lá o investigador principal, que não tem contato nenhum com esse paciente, sabe o que esse paciente recebeu, tá? Isso é o triplo cego. O duplo cego é quando o paciente, o investigador não sabe, e o avaliador dos desfechos também, ele fica na dúvida, tá? Ele não tem certeza absoluta, né, se ele tá ou não recebendo. O unicego é quando só o paciente não sabe e o investigador sabe, e aí isso é um problema, porque às vezes o investigador sabe que já está recebendo placebo e aí ele tende, né, a dar uma melhorada nos desfechos, enfim, tá? E né, olhar com outros olhos, sabe que está recebendo o medicamento, ou sabe que está recebendo o placebo, isso pode enviesar os resultados, tá? E os pacientes saberem também, né? Isso pode mudar totalmente o resultado de uma pesquisa. Então, o ideal é que ninguém sabe o que esse paciente está recebendo, tá? Uma forma que ninguém saiba se é controle ou se é intervenção. Porque isso é o cegamento ou mascaramento. É pra gente ter melhores medidas, melhores resultados e o resultado não ser influenciado pelo fato do paciente, a investigadora, quem está avaliando o desfecho, né? Saber realmente o que aquele paciente está recebendo, se ele faz parte do grupo intervenção ou do grupo controle, ok? E aí, gente, vem dois termos muito importantes, tá? Que é eficácia e efetividade, ok? Eficácia é quando, né, por definição, é o grau em que determinada intervenção, procedimento, regime ou serviço vão gerar um resultado positivo em condições ideais. Tá? Ou seja, o ensaio clínico randomizado, ele vê eficácia. O ECR vê eficácia, tá? Ele vai ver, olha, eu fazendo um estudo bonitinho, controlado, com, né, diferentes critérios, tudo, eu vou dar eficácia, tá? Então, condições ideais. Sempre o ensaio clínico, ele vai ser realizado em condições ideais, tá? Já a efetividade é o grau que determina a intervenção, procedimento, regime ou serviço quando posto em prática, tá? Então, quando eu vou usar isso em toda a população. Então, para vacina, por exemplo, isso está sendo muito falado. Então, a gente tem eficácia e efetividade. Então, a eficácia a gente determina no ensaio clínico randomizado. E a efetividade é quando muita gente já usou e aí eu vou ver, bom, qual realmente é a efetividade dessa vacina, desse medicamento, tá? Então, quando ele já está no mercado, a gente vai avaliar a efetividade. Se vocês forem olhar ali na mobilização do conhecimento, eu coloquei, né, um textinho onde fala em eficácia, então como que a gente determina a eficácia, e depois um texto falando de efetividade. Então, no Chile, né, eles já fizeram estudos para avaliar a efetividade da vacina Coronavac. Então, eles já avaliaram que mais de 16 mil pessoas que tomaram a vacina e olharam esses desfechos para determinar a efetividade, ou seja, em condições reais, como que é o comportamento dessa intervenção, ok? Vantagens, então, do ensaio clínico randomizado é o padrão ouro para a gente determinar a causalidade, tá?
Então, o ensaio clínico, ele produz a melhor evidência em relação a causa e efeito, né, entre desfecho e exposição, devido à característica metodológica, né? Então, a gente garante que todas as demais características sejam comparáveis entre grupo, intervenção e controle, tá? Então, a gente consegue comparar muito bem isso. Então, por isso que é o padrão ouro. Limitações, né? Eles, dependendo do delineamento, né? A gente não consegue fazer um ECR por causa da difícil logística, ele é muito caro, né? Então, eles às vezes são insuficientes para responder determinadas perguntas, tá? Podem ser eticamente inaceitáveis, né? Então, tem determinadas intervenções que a gente não pode avaliar, tá? Então, sim, ensaio clínico, ele tem limitações e a gente tem que olhar para isso também, ok? Então, gente, essa foi nossa aula, né? Sobre ensaio clínico randomizado. Ele é muito interessante, né, estudar e ler sobre isso, ainda mais agora na época das vacinas, por isso que eu coloquei material para vocês lerem sobre isso também, ok? Desejo a todos um bom estudo e um beijo!